E aí, pessoal, como estão? Tudo bem? Tem uma frase daquele filme O Clube da Luta que eu gosto muito. Inclusive, tem que fazer um vídeo do Clube da Luta, né? Como dica de filme, porque é um baita filme. Mas enfim, tem uma parte que o Brad Pitt lá tá falando, né? Que a gente está em trabalho, a gente vai para empregos que não gostamos para comprar coisas que não precisamos. E essa frase sempre me acompanhou desde a época da faculdade. Eu e um amigo que eu tinha por lá, a gente era muito fã do Clube da Luta e gostava muito de conversar sobre ele, né? Inclusive eu conheci o filme por conta desse amigo. E não tem como, né? Como eu digo para vocês, virou meio tradição falar de trabalho aqui na segunda-feira. E realmente, se a gente parar para pensar, eu tava até conversando com a senhora, minha esposa, sábado, sexta-feira de manhã, que a gente tava escutando aquela musiquinha do Vitor e Léo, aquela Que Vida Boa, né? Que o sapo cai na lagoa, a gente falando sobre. Que é uma musiquinha que representa muito bem essa coisa da vida simples. E a gente complicou a vida. A gente, eu digo, todo ser humano, todos os seres humanos, a gente se juntou nessas sociedades complexas e cheias de penduricos para alcançar certos objetivos, e como sociedade a gente vem alcançando muita coisa, mas para cada um individualmente, e agora eu fiz uma redundância enorme aí, não sei se isso foi tão benéfico assim, pelo menos para a grande massa, para um ou outro, isso trouxe muita coisa boa, mas para grande, para a maioria das pessoas, para a norma, né, para todo mundo que se encaixa ali, não sei se isso foi tão benéfico assim. Isso de muito tempo, não é de hoje, não é do capitalismo, não é, sabe? Da organização social como um todo. A gente foi em busca aí de complicar as coisas, surge então a economia que complica mais ainda, porque ela é um sistema totalmente abstrato. E ontem eu vi um vídeo muito interessante em que o autor, infelizmente não vou conseguir fazer menção a citar esse vídeo, porque ele se perdeu no feed lá, né? Mas o cara falava algo muito interessante, que a economia ela é abstrata, tu corta um monte de árvores, elas se transformam em dinheiro e tu bota o dinheiro em algum lugar. Tu acaba com, né, tu represa um rio, vira uma represa, gera uma energia, gera um dinheiro, tu pega esse dinheiro, bota em algum lugar e o ecossistema, enfim. Então, a economia ela não ela não tá pautada na realidade. Ela abstrai a realidade. E isso meio que reflete a gente também, se a gente for para pensar, né? Que valor que a gente tem, o nosso valor ele é quantificável em dinheiro? Não é, né? Como é que eu vou quantificar quem eu sou? Como é que eu vou quantificar tudo que eu sei, ou tudo que eu posso, ou tudo que eu, principalmente em termos monetários? Será que uma pessoa que ela é um bom pai, ou, né, uma boa mãe, ou uma pessoa que ela cuida incansavelmente das pessoas enquanto enfermeira, por exemplo, ela só vale aquele tanto que vai pagar lá no fim do mês, lá no saldo bancário dela? Será que essa ação que ela faz pode ser descrita só pelo valor do dinheiro? Eu tenho certeza, eu tenho convicção que não. Então o dinheiro ele se tornou outra coisa, na minha opinião. Ele acabou. Ele ajuda muito, como eu sempre pensei sobre isso, né? Ele ajuda muito como um sistema de troca. Se eu tenho X e, né, se eu tenho essa chave e tu tens pão e mas tu não tem interesse na chave, mas eu preciso do pão. A gente não ia conseguir trocar porque tu não quer a minha chave, mas tem alguém que precisa da chave. Então, se a gente tiver algo em comum, dinheiro, eu dou a chave, a pessoa me dá o dinheiro, eu pego esse dinheiro e dou o pão. A pessoa também precisa do dinheiro, então ela me dá o pão. Então, como sistema de distribuição, parece bem válido o capitalismo, né? E toda essa questão do dinheiro. Mas não é suficiente para falar de valor, de uma coisa mais quantitativa que é esse valor que a gente intui muitas vezes. E aí, se a gente for mais longe, aí mesmo que a coisa se perde, né? Porque como é que a gente quantifica amor? Já era. Amor, ele nem nesse sistema que a gente tá falando, ele vale. Como é que eu encontro amor?
Será que o dinheiro compra amor? Não vai comprar. Eu posso até me inscrever num sistema premium, uma ferramenta premium aí de busca de encontros, né? Que ela vai fazer toda filtragem de pessoas exatamente do jeito que tal, e faz todo um ocus pocus ali para encontrar a pessoa ideal para mim. Mas, de novo, não é quantificável, não é mensurável essa parte. Então, de repente, eu encaixo totalmente com o perfil da outra pessoa. E mesmo assim não dá match. A gente não vai, eu não vou, né? O sentimento não vai rolar nesse sentido. Então, de novo, não dá. Essa coisa é muito abstrata pra gente botar em termos de dinheiro. E, né, em termos de algum sistema que quantifique. E aí tudo fica muito desconexo na nossa vida, né? E eu acho que isso acontece bastante. E acontece muito com relação ao capitalismo. Então, retomando, né? A gente muitas vezes tem esse vazio dentro da gente, porque esse vazio tem a ver com a gente demandar coisas que não, de repente não são tão alcançáveis, ou por a gente não saber quem a gente é, porque não nos ensinaram a nos conhecer, mas ensinaram que a gente precisa ser X ou Y para alcançar dinheiro, porque o dinheiro vai trazer o que a gente precisa. E quando a gente é adulto, mais velho, a gente aprende então que o dinheiro não está trazendo isso que a gente precisa. Agora mesmo, olha que curioso. Agora mesmo de manhã eu tava vendo uma entrevista do Matt Perry, o Chandler lá do Friends, que ele infelizmente faleceu, sobre umas circunstâncias muito misteriosas ali. Mas até então ele estava se recuperando da questão mental, mas ele passou muitos anos enfrentando uma doença, um transtorno no nível mental, e até hoje eu não sei dizer muito bem. Eu sei que tinha uma dependência química ali no meio, mas minha convicção de tanto tempo trabalhando com psicologia ali, né, com atendimento, é de que a dependência química também seria um meio, talvez a gente poderia chamar de sintoma, mas seria um meio que encontra o sofrimento para ter vazão. Mas que ele, como causa raiz, não é. A dependência química não é uma causa raiz, ela é só um dos elementos. E tem coisas por trás disso, que daí a gente tenta tratar, entre aspas, usando uma substância. Então ele estava enfrentando alguma coisa dentro dele e ele usava então a substância para isso. E aí ele dizia que ele, por 6 meses, ele foi muito feliz conseguindo tudo que ele achava que ele queria, realizando o sonho dele, que era ter um bom trabalho, que era atuar, que era ser bem sucedido atuando. E aí ele disse assim, que é algo que o Jim Carrey, ele estava citando o Jim Carrey fala isso, ele disse: eu gostaria que todo mundo realizasse o seu sonho, porque quando eles realizassem o sonho, eles iam entender que não é sobre isso, que não é isso que resolve esse problema que tu tem dentro de ti. E a gente muitas vezes aprende e continua acreditando nessa fábula, de que a gente vai resolver nossos problemas quando a gente realizar o nosso sonho, muitas vezes esse sonho sendo o financeiro ou o profissional. Ou profissional, né? Porque muitas vezes os dois andam lado a lado. E não é. Diz que não é. Eu não consigo dizer com vocês com toda certeza, porque eu não cheguei lá. Eu não sei dizer, eu não realizei todos os objetivos profissionais. Mas eu intuo também, pela quantidade de pessoas que têm muito dinheiro e pela quantidade de pessoas que têm os supostos empregos dos sonhos e ao mesmo tempo estão enfrentando questões de ordem mental, de que realmente o Jim Carrey e o Matt Perry, eles têm razão. E não é isso que nos resolve, né? Então, é isso. Vou sobre hoje eu falei um monte de coisa, né? Mas, enfim, pessoal, me contem aí o que vocês acham. Vocês também acham que muitas vezes a gente trabalha em empregos que a gente não quer para pagar coisas que a gente não precisa? Em tempo. E por que então, se a gente trabalha em empregos que a gente não quer, por que a gente continua trabalhando no emprego que a gente não quer para pagar as coisas que a gente não precisa? Porque essas coisas, elas tapam temporariamente um buraco nosso. Então, enquanto a gente tem rapidamente a gente tem esse buraco coberto pela coisa que a gente comprou, a gente meio que se esquece que a gente é infeliz, ou enfim, que nos falta alguma coisa.
E aí, quando a gente faz essa compra, a gente precisa do dinheiro que o trabalho traz para pagar essa compra. Então, ele é um sistema meio retroalimentado e que não e que é ótimo para a sociedade e para a organização social que a gente tem no momento, mas é péssimo, terrível para nós mesmos. Porque a gente continua fazendo essa tal dessa economia girar enquanto a gente compra coisas, mas a gente continua todo em frangalhos por dentro, porque a gente está se distraindo em vez de ir em busca de quem a gente é. Então é complicado. Realmente entender sobre o porquê da gente trabalhar nas coisas que a gente trabalha é importante para a gente melhorar essas questões mentais, né? Então, agora sim é isso, pessoal. Me contem aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Realmente a gente trabalha no que não gosta para pagar as coisas que a gente não precisa? Ou vocês acham que é diferente? Contem aí nos comentários. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.